Olha, olá Renato, estamos de volta aqui para a nossa conversa sobre o caminho. Você estava falando que o próximo ano é ano Jacoveu. Principalmente, olha, só uma pequena parte e que se você quiser ver e se quiser dizer a alguns dos seus amigos do caminho, no dia a Porta Santa é aberta no dia 31 À às 16. meia-noite, né? Não, não, Começando não vai ser aberta mais cedo este ano. mais cedo. Às 16h30 de Espanha. Ó, Deve ser mais então, ou menos 11h30 no Brasil. 11h30, 10h30, sim, né? Vai por ser aí. aberto no dia É 31. uma tradição, né? Em anos Jacobeu, né? No último dia do ano, dia 31, que tem um ritual, né? E ali se abre essa porta e fica até o dia 31 de dezembro do ano, né? Que será 31 de dezembro de 2021. E quem passar por essa porta terá o indulto, né, de seus pecados, né, pela igreja. Então, esse E eu é quero um ver ano se sou um desses. santo. Eu quero ver se sou um desses. Então, siga. Sim, então, voltando lá na situação do meu livro, né, eu quero dizer que, com certeza, a história é uma só. Nós não temos duas histórias. E quero reverenciar os caminhos portugueses por ter o privilégio de passar por Padrão. E, com certeza, esse livro vai dar uma alavancada muito grande nos caminhos portugueses. E quero Espero que dar sim. uma sugestão Diga. aos portugueses e aos albergues da Espanha também, porque tem uma parte do caminho português que, né, passa pela Espanha desde Tuí ali, né? Então, eu queria dar uma sugestão, porque, veja bem, quando a pessoa, o peregrino faz o caminho francês, ele normalmente ele tem 30 etapas, são 30 dias. O caminho português, quando ele faz o caminho central, ele tem 240 quilômetros e o caminho da costa 260. Isso dá para fazer em 10, 11, 12 dias. Então, eu gostaria de sugerir, isso é apenas uma sugestão, né, e a minha experiência, para que o peregrino tenha mais conhecimento da história e desfruta mais dos caminhos portugueses, poder deixar o peregrino ficar 2 dias em cada albergue, porque aí seria mais ou menos o mesmo tempo do caminho francês e o peregrino iria desfrutar muito mais dos caminhos portugueses, né? Porque como ele é curto em relação ao caminho francês, ele, por exemplo, ele caminha, ele sai pela manhã, ele chega tipo 1, 2 horas da tarde, ele está um pouco cansado, ele quer tomar banho, ele tem que lavar roupa, ele tem que cuidar de alguma bolha, alguma coisa, e já fica apertado para ele sair para jantar, já tem que voltar, porque o albergue fecha às 10. Então seria o ideal, no caminho português, ter a cultura de 2 dias. Ele ficasse mais um dia naquela cidade para ele desfrutar. Se ele está, por exemplo, em Castelo, né, Viana do Castelo, se ele está em Caminha, se ele está no Porto, se ele está em qualquer cidade, né, em Valença do Minho, ele tem muita coisa para visitar. E nessas poucas horas que ele chega, não dá tempo. Né? Fica assim, como eu assisti uma live outro dia, uma menina fez um caminho português desde o Porto em 8 dias. Quer dizer, não desfrutou nada, ela passou que nem um avião. Né? Isso eu não considero que seja uma coisa boa para o peregrino. Eu acho que o peregrino ele tem que viver o caminho, desfrutar do caminho, da história do caminho. Tem muita coisa para se conhecer, para desfrutar do caminho. Né? E os albergues estão lá, tem lugar tranquilo, ainda mais agora, né, vai voltar com outros conceitos, Sim. né, com mais cuidado, todo mundo, né, está assim, bem preocupado com essa situação da pandemia. Então, eu acho que se fizesse uma campanha, né, isso é uma sugestão minha, Sim. uma ideia minha, né, de um brasileiro que está dando uma sugestão pelas experiências que eu tenho, né, porque é muito cansativo você sair de manhã, caminhar 25, 30 quilômetros,
e chegar numa etapa que você está cansado, você quer tomar banho, você quer lavar suas roupas, você quer descansar, aí não te sobra tempo para conhecer, desfrutar daquela cidade. Se você fica mais um dia, aí sim, aí você tem o outro dia todinho para desfrutar da cidade, conhecer a culinária portuguesa, que é maravilhosa, a comida portuguesa, né? Então, eu acho que a pessoa almoçar, jantar, né, tornar a almoçar, o café da manhã, aquela coisa toda, né, ela vai desfrutar muito do caminho português. Sem dúvida. Então, isso é apenas sugestão. Né? Uma boa sugestão, sem dúvida. Renato, vamos agora falar do caminho em geral. Porquê é que você gosta tanto do caminho? Bom, porque, veja bem, eu comecei a te falar e você me perguntou o porquê, o que me levou a fazer o caminho. Eu comecei a falar do ano Jacobeu, que era em 99, e foi quando aqui no Brasil tem um programa, né, que chama Globo Repórter, e o assunto do programa era o ano Jacobeu aí na Espanha, né? E aquilo me despertou uma curiosidade. Eu não sabia que existia Caminho de Santiago, né? Isso foi em 99. E até porque o maior informante do Caminho de Santiago para os brasileiros foi o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, né? Que ele conta uma história passada ao longo do Caminho de Santiago. Ele não fala sobre o Caminho de Santiago, né? Ele só conta uma história que foi passada ao longo do Caminho de Santiago. Mas isso despertou aos brasileiros, principalmente a parte assim ligada ao catolicismo, que existe, né, o Caminho de Santiago, existem vários caminhos, né? E na época a gente tinha muita dificuldade de informação, porque estava começando a internet, não tinha a internet no celular, não tinha celular, né, era muito difícil. E aí eu peguei, depois de assistir esse Globo Repórter, aí tinha uma associação, né, uma associação em São Paulo, eu fui até São Paulo, porque eu moro no estado de Minas Gerais, que é outro estado, né? Eu fui até São Paulo e lá eu fiquei conhecendo o Danilo, que era o presidente, me acolheu muito bem e deu todas as orientações de como fazer o caminho, né, o que levar, né, que é fundamental, né? A gente, sem informação, leva uma bagagem muito pesada e não dá conta depois de carregar, né? Então, é justamente isso que no meu primeiro livro, Os 10 Mandamentos do Caminho de Santiago, né, eu tenho, né, as informações ao futuro peregrino, né, o que levar, que é o 5º mandamento, né, então para que faça um bom caminho. Então foi a partir daí, né, eu tenho aqui em Uberaba um amigo meu que, coincidentemente, no ano 99, ele foi fazer o caminho, e me entusiasmou muito, me incentivou a fazer, né, ficou enlouquecido, né, de ter passado pela aventura do Caminho de Santiago e me impulsionou a fazer o Caminho de Santiago. Foi daí que eu comecei. E no Brasil foi criando as associações, foi criando os encontros nacionais, encontros internacionais. De 2 em 2 anos aqui nós temos a ENAP, que são encontros peregrinos, né, que tem a cada 2 anos no estado aqui do Brasil, né, já teve aqui em Minas, já teve em São Paulo, no Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o último foi na Bahia, o próximo agora vai ser, esse ano foi cancelado, mas vai ser o próximo ano em Aracaju, né, então começa aí as informações. E por incrível que pareça, o Brasil tem mais de 200 livros sobre o Caminho de Santiago. É o país que mais editou livro de Caminho de Santiago. Apesar de que depois que eu me inteirei assim, sobre os livros do Caminho e tal, muitos são livros de relatório pessoal, né? Sim. Isso aí a pessoa vai lá, empolga demais e quer contar a história dela, a aventura dela, e ficava fazendo um livro, né? E o meu livro, por exemplo, eu não falo nada de mim, né, da minha pessoa. Eu falo com o objetivo de ajudar o futuro peregrino, né? Esse que é o meu objetivo principal, né, nos 10 Mandamentos do Caminho de Santiago. E agora, com esse segundo livro, eu vou mostrar não só aos portugueses,